Hebreus capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim a preciosa palavra do Senhor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Amém. Vamos orar, queridos, e a oração será pela exclusividade da palavra nos nossos corações agora, nos nossos ouvidos, a nossa atenção. Vamos orar para que seja aplicado em nossos corações. Deus, o auxílio do Teu Santo Espírito, Pai, para que o Senhor não permita, ó Deus, suplicamos ao Senhor no Teu poder, Santo Espírito, Pai, agindo em nossas vidas, para que não seja permitido, Pai, o meu coração sujo, pecaminoso, inclinado ao pecado, relativizar, Deus, ou se esquivar, Deus, da aplicação direta da Tua palavra aos nossos corações. Continua, Pai, edificando a Tua igreja, Pai. Suplicamos, Pai. Edifica, Pai. Edifica, Pai, a Castelo Forte, para que vivamos para a Tua glória. Igreja para a Tua glória, Pai. Para sermos apresentados, Pai, diante do Senhor por Cristo Jesus. Irrepreensíveis. Em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Deus. Amém. Irmãos, pela manhã nós estamos vendo em Oséias, profeta menor Oséias, sobre o culto. E nós sabemos que todos os livros do Antigo Testamento, todos, e do Novo, eles vão apontar para Cristo. E aí no Antigo Testamento nós estamos falando sobre culto, e nós estamos vendo ali então sempre Cristo. Hoje nós vimos o sacerdócio de Cristo ali, tipificado, mas nós vemos a centralidade de todo culto que ela deve ser em Deus. Ela deve ser em Cristo Jesus. Jesus Cristo já estava ali, porque Ele sempre esteve desde a eternidade. Agora, à noite, o Senhor tem nos permitido, em Hebreus, ver a igreja, agora, depois de Cristo agora já assunto aos céus, a sua obra concluída. Nós podemos ver aqui coisas incríveis que são pregadas ao povo e coisas terríveis da qual nós precisamos nos esquivar, da qual nós precisamos dizer não e em nada ter semelhança. Aprender com esses erros aqui, receber a exortação da palavra de Deus e aí acertarmos sempre para a sua glória. A carta aos Hebreus ela foi escrita no ano de 65 ou 70 depois de Cristo. Havia pouco mais de 30 anos que Jesus Cristo havia cumprido a sua missão, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, sua assunção aos céus, sentar à majestade de Deus Pai Todo-Poderoso. Alguns apóstolos, inclusive, ainda estavam vivos, mas também o que é que estava vivo ainda? A religião judaica. Ainda estava acesa, ainda estava viva. Mas nem todos agora eram judeus. Haviam agora os judaizantes, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E foi especificamente para esses que essa carta foi escrita.
A carta não diz aonde esses crentes estavam especificamente localizados. Dá-se a entender que estavam em Roma por conta da perseguição. E talvez seja por isso que não é identificado especificamente onde eles estavam. Mas o que importa, irmãos, é o motivo pelo qual essa carta foi escrita. O autor também, devido, acredito eu e muitos teólogos, por conta da perseguição também ele não se identificou. Ou talvez para tirar o foco de si. Mas é comum, na literatura grega, inclusive, o escritor assinar a sua carta, uma saudação no começo, uma saudação no fim, dedicação da carta, como nós vimos nos evangelhos, inclusive. Lucas faz isso. O autor de Hebreus não diz o seu nome, não tem como dedução, vai apenas ser deduções, e nem faz saudação nenhuma, ele rapidamente imerge no assunto, que dá a entender, irmãos, é que o autor vê a necessidade urgente de, sendo usado por Deus, dizer algo para a igreja. Então, qual o motivo de escrever a carta? Pela própria Escritura. Ao ler Hebreus completamente, nós vamos ver. A igreja, os crentes hebreus, não estavam nada bem. Essa é a grande preocupação do apóstolo ao escrever. Hebreus capítulo 13, versículo 12 ao 14, mostra o perigo que eles estavam correndo com uma fé enfraquecida. Eles não estavam mais borbulhando, efervescentes, vigorosos como antes. Em Hebreus 10, 25 nos revela que nem ia à igreja com frequência eles estavam indo. Hebreus capítulo 2, versículo 1, nos mostra que eles até iam ao culto, mas nem prestavam atenção na pregação. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12, a igreja estava bem inclinada ao desânimo, cada vez mais se apagando, suas mãos estavam decaídas. Hebreus 5, 12, em vez de estarem prontos para ensinarem, em vez de estarem amadurecendo cada vez mais, no seu desinteresse, eles nem aprendiam as coisas básicas do Evangelho. Era necessário, inclusive, que estivesse se ensinando de novo a eles as mesmas coisas. Quanto mais eles ensinarem a outros ou aprenderem coisas mais profundas, bebiam leite, eram infantes ainda, continuavam infantes. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34, mostra que a igreja mudou. Não era como antes. Sofreram muito, perderam seus bens familiares, seus empregos, passavam fome e suportaram tudo em nome de Cristo. Não abandonaram a bandeira do Evangelho, mas, enfim, por algum motivo eles agora estavam esfriando. O mais provável, irmãos, o que é que estava pressionando tanto esses irmãos? Eles estavam buscando uma religião de conforto. Como é que nós podemos ser crente sem que sejamos oprimidos pelo mundo ao nosso redor? Como é que nós podemos ser crente e receber o sorriso simpático do mundo ao redor, sem que haja conflito entre as famílias, sem que haja conflito no meu local de trabalho, sem que haja conflito na faculdade, sem que eu possa ser visto como um estranho, como um fanático? O que estava acontecendo aqui? Perseguição do imperador aos cristãos. A maldade. A religião judaica era permitida, mas pregar um tal de Crestos, como é registrado na história, uma letrinha só, né? Uma letrinha só, para que fosse Cristo. Registrado na história que esse tal de Crestos era o motivo pelo qual tanta gente estava sendo queimada. Tanta gente estava sendo perseguida. E aí, simplesmente, irmãos, os cristãos estavam decidindo: vamos ocultar Cristo. Vamos ser crente, mas vamos abandonar Cristo. Nós temos na Escritura vários ícones dos quais representam a divindade, dos quais nós podemos ser salvos, meios pelos quais nós podemos ser salvos, meios pelos quais nós podemos viver para Deus e ser agradável a Ele. Vamos nos esquivar, vamos abandonar Cristo, e aí sim seremos aceitos. O autor, na sua urgência, irmãos, dispensando, como eu falei,
assinatura ou saudação. Ele queria dizer, olha, vocês não podem cometer tal loucura de abandonar Cristo. A grande ideia deles era os anjos. Capítulo 1 e capítulo 2. A grande ênfase é Cristo, ele é muito superior aos anjos. Mas por que o povo então estava atrás de anjos? Porque a lei foi dada através de anjos. Então, peraí, como foi que a palavra foi dada por meio de anjos? Então vamos adorar os anjos, não existe proibição para adorar os anjos. O autor de Hebreus, no primeiro e no segundo capítulo, vai dar ênfase de que Cristo é superior aos anjos e que eles só podem ser salvos através de Cristo. Então, no capítulo 3, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 2, nós vemos que eles encontraram outro meio, Moisés. Mas ele é um tipo tão parecido com o antitipo que facilmente pode ser substituído. E o autor de Hebreus, Jesus, ele é maior, incomparavelmente maior do que Moisés. Então, no capítulo 4, do versículo 13 ao capítulo 7, do versículo 28, eles estavam agora com toda a atenção nos sacerdotes e no sumo sacerdote. Veja como o povo se esquivava. Cristo também é superior, inclusive ao sumo sacerdote. E aí do capítulo 8 ao capítulo 10, o foco agora era os sacrifícios. Todo sacrifício que tipificava Cristo. Não, nós estamos sacrificando, há derramamento de sangue, há expiação de culpa pelo pecado, há adoração, estamos satisfazendo a Deus. O autor do Hebreus, Cristo, de uma vez por todas, se sacrificou por nós. De uma vez por todas não há mais sacrifício. Ele é superior aos sacrifícios. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí segue então, irmãos, a carta até o fim, com exortações e exortações para que aquela igreja acorde. Para que aquela igreja alargar os seus ouvidos e ouvirem a palavra. Capítulo 2, irmãos, no versículo 5. Capítulo 1 vai tratar sobre a divindade de Cristo. Nós vimos no capítulo 1. No capítulo 2, agora vendo a sua humanidade. E nós vamos ver o que é que Cristo, em sua dupla natureza, o que ele conquista para nós, até o final do versículo 9. A dupla natureza do Redentor, 100% homem e 100% Deus. Observe então mais uma vez, irmãos. Exortou então, irmãos, para que a igreja não negligencie tamanha, foi o que ele disse no versículo 4, para que eles não negligenciem tamanha salvação, porque não escaparão. Toda impiedade, todo pecado vai ser punido se eles forem atrás de anjos, de Moisés, de sombras e de tipos. Será negligência, não escaparão, serão punidos. Então, depois de uma breve exortação, ele volta a falar sobre a superioridade de Cristo. Versículo 5, irmãos. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Mundo que há de vir não é uma referência à volta de Cristo. Rapidamente a gente pensa nisso, mas ele está falando sobre a salvação. Sobre a salvação que está perto, sobre a aproximação que Deus está fazendo com os seus. E ele vai dizer sobre o qual estamos falando. Uma referência ao capítulo 1 e ao versículo 3, irmãos. Observe o capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É sobre isso que ele está falando. Não percam o foco. O mundo que há de vir, é essa expiação, é essa purificação do pecado. É Jesus Cristo está ao lado de Deus, declarando constantemente que nós somos justos. É sobre isso que eu estou falando. É sobre o cumprimento da obra redentiva de Cristo. É sobre
nós podemos aqui entender, eu estou falando sobre uma nova era. Não uma nova era como nós vemos no misticismo dos nossos dias. Mas quando ele diz sobre o qual eu estou falando, é sobre essa nova era que foi inaugurada com a obra redentiva de Cristo. Então, irmãos, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O versículo 6 vai dizer: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Então, continuando no tema ainda de colocar Cristo acima dos anjos e de dar ênfase sobre a salvação, sobre a obra de Cristo, ele então entende que o versículo 5 faz uma afirmativa negativa que nos leva a fazer uma pergunta: a quem é que esse mundo por vir está sujeito? O autor de Hebreus, mais uma vez, ele usa o princípio do sola escritura. Ele vai deixar que a Bíblia responda. Então ele vai citar o Salmo de número 8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. Destes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Citando o versículo 8, ele aqui, inclusive, não está, irmãos, demonstrando ignorância bíblica. O apóstolo certamente pode crer nisso, um teólogo, profundo conhecedor das Escrituras. Quando ele diz alguém em certo lugar disse, ele não está se preocupando com o lugar que foi escrito, ele não está se preocupando em dar ênfase a Davi, ao autor, mas ele sabe que foi Davi, ele sabe o local que foi escrito, mas ele quer concentrar a atenção completamente na obra do nosso Senhor. Então, de modo nenhum, ele está mostrando que é ignorante quanto à Bíblia. Então, irmãos, que é o homem, o salmista vai dizer, e o autor de Hebreus, então, vai repetir aqui, que é o homem. Irmãos, o que o autor aqui dos Salmos, o que Davi faz, ele descreve a glória dos céus e a obra das mãos de Deus. O que Deus faz com os seus dedos, a gloriosa obra do Senhor na criação da natureza, e como está tudo bem firmado, e como está tudo bem organizado, como está tudo bem estabelecido perfeitamente. Então Davi, ele compara esses corpos celestiais, ele compara isso aos homens, que nada mais é do que pó. Mas mesmo assim, Deus ainda se lembra dos homens. Veja, de toda a criação, de tudo que Deus fez, os céus, a infinitude dos céus, quem é o homem em comparação com isso que foi criado? Mas Deus se lembra. Então, depois de fazer essa comparação, de deixar claro quem é o homem, ele continua dizendo no versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Nós podemos ver, irmãos, esse salmo como falando sim aos homens, se referindo à criação, lá em Gênesis, e se referindo também a Cristo. Esse salmo também é messiânico. Veja, irmãos, o homem, ele agora comparando o homem com os anjos. O homem compartilhava de imortalidade com os anjos antes da queda. Com a ressurreição,
O homem novamente será imortal. Eles serão iguais aos anjos, voltarão a ser. Mateus capítulo 22, versículo 30, nos diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Veja, a nossa igualdade com os anjos, um pouco menor do que os anjos, porque na queda nós perdemos a imortalidade e os anjos permanecem imortais. Mesmo assim, somente o homem foi glorificado com glória e com honra. Em nenhum lugar das Escrituras nós vemos o anjo recebendo tal honra. Em nenhum lugar. Glória e honra significa a posição exaltada do homem. O homem é rei sobre a criação de Deus. Deus estabeleceu isso a Adão. Você domina, você é rei sobre a criação. Ou seja, Deus exaltou o homem com glória e honra quando ele fez o mundo e disse: o mundo está sujeito a você. É isso que ele diz então no Salmo: e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Porque tudo que Deus criou, ele colocou aos pés dos homens. Em Hebreus capítulo 2, versículo 5, a palavra é sujeição. Observe Gênesis capítulo 1, do versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe o lugar de honra que não foi dado aos anjos, o lugar de glória que não foi dado a anjos, a sujeição de toda a terra. Ainda Gênesis, capítulo 9, também foi dado isso a Noé. Observe, irmãos, esse também tipo de Cristo, Noé. Abençoou Deus a Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Veja, irmãos, veja que posição incrível Deus deu ao homem, a excelência da sua criação. Nós não podemos, queridos, também esquecer Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, no versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, irmãos, os anjos não têm essa posição. Eles são espíritos ministradores, estão sujeitos a nós, estão também sujeitos aos homens. Então, os homens dominam a criação de Deus, porque o próprio Deus disse que nós iríamos dominar. Inclusive, os anjos estão sob a nossa sujeição. Segue o texto, irmãos, versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Observe, irmãos, observem. A gente não consegue ver ainda todas as coisas sujeitas a Cristo. Tudo Deus sujeitou a Cristo aos seus pés. Agora falando de Cristo, nada deixou fora do seu domínio. O que foi que Cristo disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Ele. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. É isso que ele quer que os hebreus entendam antes que eles perguntem. Mas espera aí, o mundo não está sujeito a Cristo. Irmãos, já foi inaugurada essa sujeição. Já deu-se início com a obra consumada de Cristo. Veja, já foi inaugurada, mas só será consumada, só será plena quando Ele voltar. É assim que nós cremos, no já e no ainda não.
Ele já tem algumas coisas sujeitas a ele, mas absolutamente tudo será no seu tempo. Será quando ele voltar. Então observe, queridos, ainda o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos. E ele vai deixar claro agora, Jesus. Irmãos, até agora, Jesus era tido como filho. Nenhuma vez foi colocada como Jesus. Agora o nome foi falado intencionalmente pelo autor de Hebreus. Quando ele quer deixar claro, olha, eu estou falando sobre o Filho do homem. Agora eu quero falar Jesus. Os hebreus, eles entenderam com clareza. Ele está falando sobre o Salvador. Ele está falando sobre o Evangelho. Ele está falando sobre a boa nova de salvação. Os judaizantes que agora criam nisso, alargaram seus ouvidos e agora muito atentos ao ler isso, ao ouvirem isso na igreja sendo lido. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, ou seja, a nossa salvação. Eles estavam bastante familiarizados com o nome Jesus, ligado ao significado Salvador. Por um pouco, foi feito menor que os anjos. É óbvio, irmãos, que aqui está falando sobre a humanidade de Cristo. Um pouco menor do que os anjos, por causa da sua humanidade. Ele não está falando aqui da natureza divina. Ele está falando sobre Jesus, sobre o Salvador, sobre a sua obra, sobre a sua encarnação. Ele está falando do Cristo encarnado. Nesse sentido, nessa natureza humana, terrena, lógico que um pouco menor do que os anjos. Ou seja, ele quer dizer na sua humilhação. Irmãos, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, que está acima de anjos, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, ou seja, os anjos, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Especificamente, irmãos, o versículo 8 de Filipenses 2. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. A sua humilhação, a sua sujeição aos homens, o morrer, o experimentar a morte. É isso que ele diz, irmãos. Quando Jesus Cristo pôs ao fim a sua humilhação, ele não permaneceu menor do que os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 13 já declarou que ele está assentado à direita de Deus Pai, o lugar de mais alto poder, o lugar de mais alta honra, dizendo que Jesus reina, e ele reina em absoluto como o rei do universo, como o Pantocratos, o rei do universo, o Senhor do universo. Então, de forma nenhuma, ele permaneceu como alguém feito menor do que os homens, está junto ao Pai. O autor de Hebreus foca em Cristo. Ele diz, observe o versículo 9, irmãos, nós vemos. O que é que o autor do Hebreus vê? O que é que o autor do Hebreus declara? O que é que ele quer que a igreja veja? O que é que nós precisamos ver? Nós vemos aquele que sofreu a morte e ganhou a vitória. Ele ganhou a vitória vencendo a morte. É isso que ele diz. Nós vemos, todavia, o que é que eles veem. Aquele Jesus, por causa do sofrimento, da morte, ele vê aquele que sofreu a morte.
para que nós pudéssemos viver. Irmãos, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque o Senhor me desamparou? Deus meu, porque eu tenho que experimentar a morte? Se for possível, livra de mim esse cálice. Se for possível, livra de mim esse cálice. Se for possível, livra de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor é a nossa redenção, é a nossa salvação. É por isso que ele diz: o que é que vai acontecer com vocês se vocês negligenciarem tão grande salvação? Ele experimentou a morte ao ponto de gritar na cruz: porque o Senhor me abandonou. Para que a morte pudesse ser vencida e eu e você, nós tivéssemos vida e vida eterna. Não uma vida barata, não uma vida perecível, não momentos, não suspiros, vislumbres, mas vida eterna. O que é que ele continua vendo também? Ele não vê apenas aquele que experimentou a morte, não apenas aquele que sofreu a morte, mas ele diz também o que vê. Aquele que usa uma coroa, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Então ele consegue ver aquele Jesus que usa uma coroa de glória e de honra. Para quê? Para deixar claro que ele governa o universo, que ele é o Senhor do tempo, que não há nada que passa desapercebido perante os teus olhos, perante os seus olhos. Mais uma vez, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Irmãos, o que é que nós concluímos com esses poucos versículos? Como eu já falei, capítulo 1 enfatiza a divindade de Cristo, e o capítulo 2, a sua humanidade. Cristo, em sua dupla natureza, ele cumpre o mandato dado originalmente a Adão. Aquele mandato ordenado a Adão, que ele fracassou, é cumprido perfeitamente pelo segundo Adão. É isso que o texto nos mostra. Houve um fracasso. Deus sujeitou todas as coisas daquele homem, e ele peca, e ele cai, e ele fracassa. O único jeito, um segundo Adão, para que esse Adão cumpra perfeitamente o mandato. E Cristo cumpre perfeitamente, experimentando a morte. Irmãos, Deus não morreu, mas a sua natureza humana experimentou a morte, sob o poder da morte, 3 dias. Como nós vimos aqui na palestra, ele não foi ao inferno, como algumas traduções, ou como o recitar de alguns credos. Não pôde, não tem como ele ter ido ao inferno. Está sujeito ao inferno, ele é Deus. Cristo disse na cruz, aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, ou seja, ele não ficou no inferno 3 dias. Na cruz, o que é que Cristo diz? Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Então não foi a divindade que experimentou a morte. É impossível, mas o homem, o segundo Adão, Cristo, em sua sujeição, em sua humilhação, experimentou a morte para que eu e você viva. Para que eu e você não negligencie tamanha salvação e viva. Ou seja, divindade, humanidade, cumprindo o mandato dado originalmente ao fracassado Adão, deixa claro que Cristo terá domínio.
Adão fracassou no seu domínio, mas Cristo terá domínio. Cristo cumpriu sua obra de expiação e então ele reivindicou a coroa de glória e honra. Ele é o governador de direito sobre toda a criação, tudo aquilo que Adão perdeu. Ele reivindicou e é dele. Cristo, por sua morte, ele obteve domínio não somente para si mesmo, mas também para o seu povo, outorgou a nós. Nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Negligenciaremos também, irmãos, a negligência, a disposição do meu coração em negligenciar isso, tão grande salvação, em ser herdeiros com Cristo da salvação e de todas as coisas que são sujeitas a Ele. Que Deus, que maravilha! O Salmo capítulo 8, no versículo 6, sendo interpretado por Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 27, quando ele diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Olha a palavra aí, Paulo usando também a expressão, mesma expressão do autor de Hebreus, a mesma palavra do salmista Davi. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Nós vimos ainda também, Salmo, versículo 8, se eu não me engano, Filipenses, capítulo 1, versículo 22, de pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça de todas as coisas, deu à igreja. Em outras passagens que diz no Antigo Testamento sobre a sujeição. Salmo 8, 1 Coríntios, a palavra-chave, sujeição. Essa sujeição demonstra que Deus é o agente. Ele não é passivo, Deus é o agente. Cristo tomou o lugar do primeiro homem. Ele assumiu o lugar do primeiro homem que acovardou. Aquele homem que me representava. Eu não posso dizer, eu não tenho nada a ver com Adão. Se ele fracassou, eu não tenho nada a ver com ele. Por um só pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo. Se eu disser que não tenho nada a ver com esse Adão, eu também não tenho nada a ver com o segundo. Porque por um só homem entrou a salvação. Eu fracassei junto com Adão, eu pequei. Precisava ser o obediente, precisava ser o digno, precisava ser o perfeito. Então Cristo assume o lugar. O tempo entre o primeiro Adão e a obra de Cristo completou-se. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha a obra. Olha o pensar em mim e em você. De que maneira? De que maneira, irmãos, ele apenas administra o Éden, o jardim? Será que é apenas isso? Será que apenas ele pega uma administração? Sabemos, irmãos, a representação da sujeição de todas as coisas. O que o homem era em sua perfeição, para que Deus o criou antes da queda. Perfeito antes da queda, antes da desobediência. Agora, um perfeito, não eu e nem você, um perfeito assume. Então, gratuitamente, ele nos entrega. Ele conquista, tudo está sujeito aos seus pés. Ele conquista isso, pagando com o seu sangue e dizendo, é de vocês. Céus e terra, vocês vão julgar o mundo. Está garantido o céu a vocês. Está garantida a imortalidade da alma de vocês. Está garantido o falar com Deus, o caminhar com o Senhor, o estar face a face com Deus. Ó, irmãos, quem escapará? Quem escapará, irmãos, se negligenciar tão grande salvação? Nós vemos, queridos, não apenas a superioridade. Veja, vocês são superiores aos anjos. Veja, eu consigo ver alguém que está superior a vocês e aos anjos. Essa confusão do fracasso, da tentativa, do cansar, do desistir.
Jesus Cristo, por você. Ele só. O mérito é totalmente dele, a obra é totalmente dele, e o amor é derramado sobre vocês. A graça, a salvação, ele derrama sobre vocês. Aí nós podemos ver, irmãos, que a justiça sendo feita e mantida em seu lugar é justiça de Deus. Toda negligência, toda oposição, todo orgulho e soberba daqueles que não se entregam ao Senhor, ao que negligencia a salvação, será punido. Entregue-se ao Senhor nessa noite. Renda-se à superioridade de Cristo. Ele é superior ao seu orgulho, ele é superior à sua soberba, ele destrói isso, ele vai colocar você lá no chão. Ainda que ele permita que você prospere com toda a sua arrogância. Entregue-se ao Senhor. Graça. Você não vai fazer absolutamente nada e nem você fez nada por merecer. Ele conquistou isso, experimentando a morte, para que você não a experimente. Para que você receba como herdeiro do Senhor todas as coisas. Amém, irmãos?